Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias. Pessoal, é com muito prazer que eu venho aqui fazer um vídeo sobre roteiros. Roteiros em Paris, roteiros na França. Tem muita gente que depois das Olimpíadas, bom, passou aquela época não é tumultuada das Olimpíadas, que foi uma grande projeção para Paris, para a França, né? Muita gente vai começar a se programar, querem conhecer agora a cidade que sediou os Jogos Olímpicos 2024, mostrou todos aqueles cenários, aquela beleza toda que vocês viram, agora o pessoal quer ver de pertinho. Então começam a se programar. E eu tive essa ideia, falei assim, eu quero fazer vários vídeos de roteiros em Paris e na França, que vão ser de 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, enfim, de várias opções de roteiros para todos os gostos, inclusive todos os estilos, não é? Hoje o vídeo que eu escolhi foi um vídeo de um tour, um passeio de 2 dias, certo? Então 2 dias eu acho pouco. Eu particularmente acho pouco 2 dias. Mas eu entendo que as pessoas às vezes pretendem ficar só 2 dias porque elas querem visitar outros países na Europa e quer dividir todo esse tempo das férias, do tempo da viagem, em vários países. É normal, Itália é grande, Espanha, tem muitos lugares para visitar na Europa e realmente vale a pena, eu concordo, não é? Já que você já está se deslocando para um outro continente, aproveite e façam outros países. Mas se você puder, realmente, se você puder reservar mais dias para a França, o ideal é a partir de 4 dias. 4 dias está ali no limite para mim, certo? Mas se não tiver outro jeito, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para tentar otimizar o máximo possível para vocês, deixar essa viagem com o máximo de aproveitamento possível e você tenha uma excelente experiência, certo? Muito bem, 2 dias e eu não vou só me limitar a Paris, eu vou colocar também Versalhes, eu vou falar daqui a pouquinho. Então vai ser Paris e Versalhes em 2 dias. Leandro, mas como é possível? Vai ficar muito corrido. Bom, claro que vai ser uma viagem um pouco mais corrida, o ritmo é um pouco mais acelerado mesmo para uma viagem como essa, certo? Mas é para quem está disposto, para quem tem realmente ânimo de fazer muita caminhada, né? Mas que está animado, certo? Então, e que quer conhecer muitas coisas, tá certo? Então vamos lá. Esse roteiro eu coloquei de uma forma mais geral, tá certo? Os lugares que não podem faltar. Então, numa viagem tão curtinha assim de 2 dias aqui na França, você não pode gastar muito tempo com museus, não dá. Então, é claro que vai ter o museu principal, que é o Museu do Louvre, mas somente, certo? Então, é um roteiro mais para quem está vindo a primeira vez e quer ter aquele basicão e que pode ver o principal e que já vai sair satisfeito, tá certo? Aí você me pergunta, Leandro, e a hospedagem? Olha, a hospedagem, inclusive, vai depender de uma série de fatores, não é? Se você, qual tipo de hotel que você prefere, qual nível de hotel você prefere. Mas, de qualquer forma, tente hotéis mais próximos das estações de metrô. Aqui em Paris tem muitas estações de metrô. Os metrôs são muito práticos. Então você pode se hospedar perto de um metrô e automaticamente você já se sentir confortável para ir em qualquer lugar de Paris. Evitem a zona norte de Paris, que é uma região um pouco a se evitar, tá certo? Não vou entrar em detalhes, mas evitem a região do Pigalle, evitem a região de Barbès, Gare du Nord, tá certo? Evitem. Se tiver outro jeito, também não é o fim do mundo, não, tá, gente? Mas evitem.
deem preferência para se hospedar próximo da Torre Eiffel. É uma região boa, uma região com um bom custo-benefício, ao contrário do que muita gente pensa. Muita gente acha que a Torre Eiffel vai ser o lugar mais caro de Paris e tudo mais. Não, não é. Próximo da Torre Eiffel, não tão próximo assim da Torre Eiffel, não é o lugar mais caro de Paris. Os lugares mais caros de Paris estão próximos mais da Champs-Élysées, do Louvre, né, do primeiro arrondissement de Paris, no 16. Então são lugares mais luxuosos, nobres. Então, ficando ali perto da Torre Eiffel, existem boas opções. Eu já falei do Ibis Cambronne, que é um padrão Ibis. Não é ainda o melhor custo-benefício. Eu tenho passado por lá e que eu moro ali perto, então eu vejo sempre os preços. Os preços estão ficando mais caros, assim. Existem opções ainda melhores ali, certo? Mas aí você pode procurar no Booking.com ou no Airbnb, você vai pesquisar e aí, conforme a sua disponibilidade, conforme o seu gosto, você vai escolher a melhor opção, certo? Mas tentem realmente avaliar essa localização, ver no mapa se está perto de uma estação de metrô, se não está, ok? Bom, muito bem. Tendo então essas considerações, a gente começa com um passeio já na Torre Eiffel. O primeiro monumento que você vai visitar vai ser o principal de Paris, que é a Torre Eiffel, né? Ali vai cair a ficha que você está em Paris, que você está na França. Então, pegue um metrô que vai dar acesso à linha 6, que você ou troque ou você pega ela mesmo direta. Mas a linha 6 de metrô é que tem uma estação próxima da Torre Eiffel que se chama Trocadero. Essa é a estação que você vai descer e que você vai ter acesso direto a esse local que se chama Trocadero. Lá você vai ter essa primeira visão da Torre Eiffel, que é muito impactante, porque você tem uma vista um pouco do alto e ali é lindo. Um detalhe importante, aí eu falo mais uma vez, abro esse parênteses para os nossos serviços, nós temos o ensaio fotográfico que a gente pode fazer ali na Torre Eiffel. Então você, ao mesmo tempo que vai visitar a Torre Eiffel, você pode ter essa experiência com a gente. O Nandinho é muito solícito, o Nandinho é muito prestativo, ele é muito carismático, ele é muito comunicativo, então ele vai trocar com vocês um monte de informações, um monte de dicas, que isso pode fazer uma boa diferença também na sua viagem, tá certo? Bom, de qualquer forma, fazendo o ensaio fotográfico ou não, você vai descer ali no Trocadero, certo? De manhãzinha, vamos colocar ali 8, 9 horas no máximo, tá certo? A gente costuma agendar nesse horário também o nosso ensaio, 8, 9, 10 horas. A gente costuma se adaptar com a sua agenda, tá certo? Então, começa ali pelo Trocadero. Ali você já vai começar a ter aquela experiência. E aí eu acho interessante, se você quiser subir na Torre Eiffel, é possível também. Isso pode ser, no caso, se você estiver fazendo um ensaio com a gente, você pode fazer isso depois que acabar o ensaio. Ou, se não estiver fazendo um ensaio com a gente, você pode subir tranquilamente. Eu indico, na verdade, que você compre o ingresso antes, tá certo? No site oficial. E ali com o horário certinho você sobe, tá certo? Bom, esse passeio de subida vai demorar ali entre 1h30 e 2 horas, tá? E aí tem que contar isso também, certo? É uma experiência interessante, tá certo? Você subir na torre, eu acho uma experiência interessante, mas que ela pode ser feita também no último dia, no segundo dia, à noite, que eu vou falar que, na verdade, você tem que visitar a torre de dia e à noite. Então, eu coloquei no roteiro a torre abrindo o roteiro e também encerrando o roteiro. Se você achar complicado fazer essa subida de dia, no começo, então faz no segundo dia, tá certo? Muito bem. Então, porque a torre ela pode ser visitada para você subir até 11 horas, é bem flexível esse horário da torre, tá?
Bom, terminou ali a torre, aí você vai também pegar a direção para a Ponte Birraquém. É uma ponte que eu sugiro também muitíssimo e que tem um ângulo para a Torre Eiffel. Geralmente quando você está com a gente, se você estiver com a gente fazendo o ensaio, nós vamos fazer obrigatoriamente fotos também ali na Birraquém. Ótimo, você vai ali, visita a parte da Birraquém, e aí você vai pegar o metrô de novo, da linha 6, que tem ali uma estação. São duas estações, as duas são praticamente equidistantes de onde você vai estar. Uma se chama Passy e a outra se chama Birraquém. Qualquer uma das duas vai pegar a linha 6. Cuidado, esse é um momento, eu queria até ter falado sobre isso no começo do vídeo, sobre os batedores de carteira, os pickpockets. Eu sei que tem viralizado muitos vídeos sobre isso, né? Sobre esse problema que existe não só aqui em Paris, mas na Europa, né? Na Itália, na Espanha. Eu sempre ressalto muito, sempre ressaltei, há anos que eu falo sobre isso, desde quando eu cheguei aqui, né? Já tem mais de 10 anos que eu falo sobre isso. Tomar muito cuidado com Paris, com Roma e Barcelona e todas as outras grandes cidades também da Europa, tá certo? Os batedores de carteira são terríveis, terríveis. Bom, então sempre atentos, usem doleiras. E eu não sei o que acontece nessas estações da linha 6, eu acho que eu sei, né? Porque sempre tem muito turistas, né? Tem muitos batedores de carteira, sobretudo ali na ponte, na estação Birraquém. Então tomem cuidado, tá certo? Isso aí é uma atenção triplicada, tá certo? Mas se você tiver muita atenção, usando doleira, tendo muita... não vai acontecer nada, tá certo? Bom, vocês vão pegar então a linha 6, indo até a estação Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, que é o final da linha 6. Não vai me confundir com o aeroporto de Charles de Gaulle, pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho você vai parar no aeroporto de Charles de Gaulle. Não, é na estação Charles de Gaulle Étoile, né? Que é a Praça Charles de Gaulle Étoile, que é onde fica o Arco do Triunfo. É muito pertinho, são algumas estações, sei lá, umas 3, 4, 5 estações, não me lembro agora, que ele vai ir até o ponto final da linha 6, tá certo? Então é muito fácil. Chegou lá, você vai visitar o Arco do Triunfo, que é um monumento espetacular. É um monumento muito emblemático, uma construção de Napoleão Bonaparte, que ele ornamenta toda aquela avenida Champs-Élysées, deixando a avenida ainda mais suntuosa. É a avenida mais linda, mais charmosa, mais tudo do mundo. por causa, claro, também do Arco do Triunfo, né? Onde acontece ali na Champs-Élysées tantas coisas maravilhosas, né? Tantos eventos maravilhosos, os desfiles militares, não é? Ali a Champs-Élysées é uma visita obrigatória. Então você vai passear pela Champs-Élysées, então você vai do Arco do Triunfo, claro, você vai fazer ali as fotos no Arco do Triunfo, perequetê, porocotô, e aí você vai começar a caminhar na Champs-Élysées. Você pode estar com a gente também, porque além do serviço do ensaio fotográfico, a gente também tem o tour fotográfico, que é um passeio um pouco mais longo, pegando esse roteiro, mais ou menos esse que nós estamos inclusive indicando nesse vídeo, mas com fotos, tá certo? Então entre em contato com a gente se você quiser também todo esse acompanhamento com a gente, tá bom? Bom, então na Champs-Élysées você vai começar a flanar. Não é bem assim, tem que ter uma... Flanar é quando você tem mais tempo, né? Você vai passear, mas assim, com tempo ali, viu? Esse roteiro tem que ser bem dinâmico, tem que estar bem ali afiado, né? E bem alinhado com o roteiro. Então você vai pegando o rumo. Aonde você vai almoçar? Isso já deve ser que horas? Bom, depende, se você fez bem cedinho ali a Torre Eiffel, você deve estar chegando ali no Arco do Triunfo por volta das 10h30, 11 horas, né? E aí você vai lá, faz as fotos no arco, começa às 11h30, já começa a ter fome, a hora do almoço está chegando, quando é mais ou menos meio-dia, você vai almoçar. Então ali na região da Torre Eiffel, você tem várias opções para você comer. Eu sugiro particularmente você evitar restaurante,
nesses roteiros de 2 dias, deixe os restaurantes só para o jantar. Almoço, lanche rápido, lanche prático, lanchonete mesmo, certo? Existem as lanchonetes americanas, o McDonald's, o Five Guys, existem essas que, bom, não tem erro, vocês já conhecem. Mas, poxa, você está em Paris, você vai ter, né, comer McDonald's não dá. Tem gente que prefere, tudo bem. Mas existem lanchonetes também francesas, tá? Inclusive estou colocando algumas fotos aí para vocês verem. Anotem aí os nomes que vocês têm essas opções na Champs-Élysées, tá certo? Tem também a loja da La Durée, a famosa na loja dos macarrons, e lá também você pode ter outras coisas para você comer, além dos macarrons, tá? Não é só de macarrão, não. Tem doces, enfim, não tem muita opção de pratos assim, mas tem algumas opções lá, tá certo? Tem a Pierre Hermé também, que é uma loja também de macarrons muito boa, não é? Com delícias, maravilhosa loja, muito bonita, né? Loja Pierre Hermé. Para mim, eu prefiro os macarrons da Pierre Hermé do que da La Durée, mas está tudo certo. A La Durée tem mais tradição e tudo mais, né? Você também pode, se você quiser fazer algumas compras ali na Champs-Élysées, é uma oportunidade. Não quer dizer que você estando na Champs-Élysées, você vai pagar mais caro. São lojas, normal, né? Os preços vão ser daquela rede, né? Então você tem inclusive lojas de luxo. Você tem lá Louis Vuitton, né? Você tem lojas, uma loja muito famosa lá da Louis Vuitton, e tem outras também de grandes marcas ali na Champs-Élysées, e tem lojas com marcas mais medianas ali, a Zara, por exemplo, né? A CLO. Então tem opções, né? Se eu não me engano, a loja da PSG também parece que fechou a antiga, parece que agora diminuiu um pouco a loja ali, mas tem uma opção lá, tá? Então tem muita coisa ali que você pode ir fazendo e tudo mais. De restaurante, tá? Tem realmente muitas opções. Eu ainda diria um restaurante francês muito tradicional, mas bem refinado, mais caro, é o Fouquet, né? Fica ali pertinho também, vocês vão ver um toldo vermelho assim. É um restaurante muito badalado, muito conhecido, porque grandes personalidades já frequentaram esse restaurante, tá certo? Além disso, tem pizzarias, tem algumas opções de pizzarias, de pizzas. E tem também o César, que é um restaurante italiano, é ali pertinho da Champs-Élysées, do Arco do Triunfo, mas não exatamente na Champs-Élysées, teria que voltar um pouquinho. Mas essa é uma opção talvez que eu indico mais para o jantar. Ele é um restaurante interessante, apesar de ser italiano. Mas apesar não, porque a comida italiana é maravilhosa, né? Então, quer dizer, mas é uma experiência muito interessante. Eu sempre ressalto que é o preferido dos jogadores do PSG, inclusive o Neymar ia muito lá no César, né? Então, mas o preço não se assustem, porque o Neymar, o Mbappé frequentou, que vai ser um preço tão alto. Os pratos ali vão ser ali, você vai sair comendo muito bem, pagando ali por pessoa em torno de 60, 70 euros por pessoa, 80 no máximo, de pratos, assim, né? Tirando bebida, você já vai comer muito bem, tá certo? Então, mas ainda indico, volto à dica de fazer um lanche rápido na hora do almoço. Deixa restaurante para o jantar, tá certo? É a minha dica, tá certo? Muito bem, quando você vai caminhando na Champs-Élysées, vai ter um momento que você precisa fazer se você estiver indo com o Arco do Triunfo nas suas costas, você vai ter um momento que você tem que virar à direita para visitar uma das pontes mais lindas do mundo. Com certeza a ponte mais bonita de Paris, que é a Ponte Alexandre III, tá? Essa ponte é obrigatório você visitar, não adianta, é uma ponte que você tem que visitar, né? Então, faz essa conexão ali rapidinho, faz essa quebradinha ali para a direita, vai lá, visita a ponte e volta depois para Champs-Élysées para você continuar uma caminhadinha até, ou pegar metrô também, tá? Porque essa caminhadinha ali
da Champs-Élysées, da parte ali quase com a Ponte Alexandre III, até a Praça da Concórdia, ela é uma caminhadinha desnecessária, mas se você quiser pegar a linha 1 de metrô ali, vai te otimizar um pouco mais o tempo, tá? E é bom a gente ir também os pezinhos. Nem que seja, você vai pagar o metrô para andar 3 estações, mas eu acho que nesse caso vale a pena, tá certo? Muito bem, aí você vai visitar a Praça da Concórdia. Praça da Concórdia, que é um lugar também histórico, interessante, tem lá o obelisco de Luxor, que é onde tinha a guilhotina, que guilhotinou lá os revolucionários na Revolução Francesa, né? Então é um lugar que você precisa passar e entender que ali é um lugar importante, tá certo? Para a história e tudo mais da França, e que ali, na verdade, é onde está... você está no coração de Paris, praticamente, né? Você já está no eixo histórico da cidade e numa região muito importante da cidade. Bom, ali você vai ter entrada para o Jardin de Tuileries, o Jardim das Tulherias, que é um jardim lindo, um jardim do grande paisagista André Lenôtre, que foi, inclusive, o mesmo quem projetou os jardins do Castelo de Versalhes. Então, você vai adentrar o jardim típico, o jardim tradicional francês, não é? E ali você vai começar a ver a beleza dessa paisagem, desse estilo francês, que é simplesmente espetacular. Você vai caminhando tudo reto, né? Retinho, até você chegar no Arco do Carrossel, que é um monumento também maravilhoso, uma alusão também ao Arco do Triunfo, uma outra construção também de Napoleão Bonaparte. E ali você já está praticamente de cara com o Museu do Louvre. Isso já deve ser lá por volta das 2 horas da tarde, depende de como é que foi seu almoço, talvez 3 horas, né? Então, é um bom horário, então você já deve ter comprado os tickets do Museu do Louvre, mais ou menos calculando esse horário. Eu indicaria ali 3 horas da tarde o Museu do Louvre, né? Tem que entrar no Museu do Louvre, Leandro? Eu não sou muito fã do museu, eu não sei, será que eu vou? Tem que entrar no Museu do Louvre porque você vai ver lá a Mona Lisa, né? Como é que você vem a Paris e não vai visitar a Mona Lisa? Não tem jeito. Tem que visitar a Mona Lisa. Vai lá, nem que seja só a Mona Lisa. É um pecado você entrar no Museu do Louvre só pensando na Mona Lisa. Lá tem muitas coisas. É um lugar, é um universo de coisas. É um lugar espetacular. Para mim, é um dos lugares mais incríveis do planeta Terra. Aquilo ali parece que foi feito por alienígenas. É muita coisa linda, é muita coisa rica que você fica impressionado e você fala, meu Deus, como pode o ser humano ter feito coisas tão lindas como essa? Tantas obras de arte, tantas esculturas, quantas arquitetura lindíssima, quantos móveis, quantos quadros, tudo. Tudo lindo e espetacular. Então, visite o Museu do Louvre. Não cometa esse erro de não entrar no Museu do Louvre. Tem que entrar, certo? Ok? Então ali você vai passar pelo menos o Museu do Louvre. Eu sinto lhe informar, ele é gigantesco, ele é enorme, ele é muito maior do que você pensa, ele é muito maior do que cabe na sua cabeça. Você pensa numa coisa aí, um lugar muito grande, um prédio muito grande, um lugar que é interno muito grande. É muito maior do que você pensou. É muito maior. São quilômetros e quilômetros de corredores. Então você, se você quiser fazer uma visita rápida, só pegando mais básico, Mona Lisa, eu vou fazer também vídeos mostrando roteiro básico. Eu já fiz vídeos aqui no canal do Roteiro do Louvre, mas são roteiros mais pesadinhos. Então tenta pegar, se você quiser só ver
a Mona Lisa, vai seguindo as plaquinhas também, não é difícil, tá certo? Lá dentro do museu, você entrou no museu, você já vai começar a ver placas onde indica onde que é a Mona Lisa, e aí você vai chegar na Mona Lisa e depois você sai, certo? Mas só isso daí, só fazendo isso, já vai gastar ali de 1h30, 2. Não tem jeito, tá? Muito bem. Saiu do Museu do Louvre, para onde que você vai? Né? Aí, depois do Museu do Louvre, você vai em direção a Notre-Dame de Paris, também, que é um lugar que não pode faltar. Então, olha nesse dia quantos lugares lindos, emblemáticos eu já coloquei nesse roteiro, né? Torre Eiffel, Ponte Birraquém, Arco do Triunfo, Avenida Champs-Élysées, Ponte Alexandre III, Praça da Concorde, Jardim das Tulherias e o Museu do Louvre. E aí você vai depois ainda, se é que você ainda tem ânimo, disposição, pés para você caminhar mais, tem que caminhar. Por que tem que caminhar? Você poderia até ir de metrô, mas o metrô é tão complicadinho você pegar o metrô do Louvre até a Notre-Dame, que indo a pé talvez seja mais fácil. E aí você vai pelo Rio Sena, então acaba sendo também um passeio no Rio Sena. Mas é quanto tempo? Qual distância, Leandro? É um pouquinho mais de 1 quilômetro e dá aproximadamente 20 minutos, no máximo de 17 a 20 minutos de caminhada, tá certo? Então, eu acho que vale a pena você ir caminhando pelas margens do Rio Sena, você vai ver uma, uma paisagem bonita, não é? Eu acho que vale a pena, tá certo? Muito bem, terminou ali então, chegou em Notre-Dame de Paris. Aí depende se ela tiver já aberta, né? Se você conseguir, se ela ainda estiver aberta, né? Nesse horário talvez já vai estar tarde. Você conseguir entrar na catedral, magnífico, é o ideal. Mas se você não faz tanta questão, não é? Se chegou lá tarde, você pelo menos está vendo aquele monumento enorme, espetacular, que é a Catedral de Notre-Dame de Paris. E aí você vai jantar numa região ali bem pertinho de Notre-Dame, que se chama Quartier Latin. Você vai conhecer também, faz um passeio ali no Quartier Latin, que é um bairro bem tradicional, bem antigo, é aquele bairro bem assim, uma outra Paris da época quase medieval. Você vai ver aquelas ruelinhas, né, as ruelas, cheia de restaurantes. Aí eu não vou nem indicar restaurante, porque tem tanto restaurante lá. Aí vai do seu gosto mesmo. Tem restaurantes de vários tipos diferentes, de nacionalidades diferentes. Tem restaurantes italianos, restaurantes franceses, com fondue, com crepes, creperias, né? Com frutos do mar. Então, quer dizer, tem muitas opções e eu não vou aqui especificar nesse vídeo os nomes desses restaurantes ali, porque realmente numa ruazinha você tem ali 20 restaurantes, para vocês terem uma ideia. Tá certo? Vocês vão encontrar com muita facilidade. E ali janta, tá certo? Encontra esse restaurante e janta tranquilamente. Ali você vai finalizar esse dia sensacional. Olha que roteiro bacana, hein? Olha que roteiro bacana. Vamos para o segundo dia, né? Lembrando que você pode também fazer esse roteiro, praticamente esse mesmo roteiro com a gente no nosso tour fotográfico, tá bom? Acompanhado pela gente, tendo todas as dicas que vocês vão precisar, né, que são importantes para a sua viagem, e vocês estão estando com a gente também, eu acho que passa uma segurança, né? Eu acho que é bacana alguém que conhece ali. Vou falar para vocês, a gente conhece muito Paris, muito mesmo, porque é o nosso local de trabalho. Conhecemos às vezes mais do que muitos parisienses, tá certo? Muito bem, segundo dia, ali sim eu coloquei um segundo dia, não tão agitado quanto o primeiro, porque o primeiro realmente tem são muitos locais a serem visitados, né? Mas
Eu coloquei um dia com menos locais a serem visitados, porém, um dia também riquíssimo em experiências, certo? A primeira que eu aconselho é você visitar o bairro de Montmartre, né? A região de Montmartre, que eu também sugiro muito que esteja no roteiro. Né? É um bairro também, é uma outra Paris, uma Paris mais boêmia, né? Dos artistas que moraram ali, que frequentaram ali, os pintores, né? os escritores, né? Então é um bairro cheio de curiosidades, cheio de locais secretos, de coisas assim exclusivas. É um ambiente interessante, é legal, é bonito. Tem a igreja de Sacré-Cœur, que é uma basílica linda, 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 não é? Toda em mármore, pedra branca, mármore não, aquela pedra, né, calcária branca. Enfim, ali tem o Muro do Amor, que é um local muito interessante, né, para os apaixonados, os casais apaixonados, onde está escrito Eu Te Amo em mais de 200 idiomas. Não é? Você tem ali também a Praça Marcel Aimé, que é uma praça com uma curiosidade interessante, não é? Do escritor Marcel Aimé. Você tem ali restaurantes também maravilhosos. É uma região parecida nesse aspecto também com o Cartier Latam, com a quantidade de restaurantes. Ah, mas são restaurantes turísticos. Gente, restaurante turístico também tem comida. É comida, não é? E você vai ter experiência gastronômica daquele lugar, não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência muito interessante, né? E você vai chegar, inclusive deixa eu dizer aqui a linha de metrô, é a linha 2 de metrô, você vai descer na estação Anvers, tá? E você vai dar de cara com uma rua cheia de lojinhas de souvenir, tá certo? E aí você vai seguindo essa ruazinha até chegar para você avistar a igreja de Sacré-Cœur. Você vai subir uma escadaria, ou você também pode subir, aí você vai estar, para você evitar de caminhar e de se cansar, você pode pegar um funicular que tem do lado, que é um bondinho que vai levar até lá em cima, mais próximo da igreja, né? Pelo preço do metrô, tá? O ticket de metrô vai valer, tá certo? Bom, e aí você vai fazer esse roteiro lá em Montmartre. Você tem lá também a casa onde viveu o Van Gogh, né? Você tem lá ainda um restaurante muito famoso que é o Le Consulat, que é onde frequentou, não é? Onde frequentou vários artistas que foram importantíssimos na história da arte, né, do impressionismo, como Claude Monet, como Van Gogh, como o Sisley, né, como Manet. Então tem uma série de histórias ali muito interessantes que eu acho que vale muito a pena a visita, né? Então assistam aí os vídeos que eu já fiz em Montmartre, procurem aí no nosso canal, inclusive roteiros que eu fiz também especialmente para vocês sobre esse bairro de Montmartre, né? Muito bem. E aí tem que contar com Montmartre um período, né? Uma manhã, certo? Que vai ser, se você chegar cedinho, tipo 8 horas, você vai demorar ali até mais ou menos meio-dia. Você vai almoçar, não é? Um restaurante tenta ser rápido, né? Bom, aí você vai terminar essa parte de Montmartre no Moulin Rouge, tá certo? E ali no Moulin Rouge já tem uma estação de metrô que tem a linha 2. Vocês vão pegar na estação Blanche, né, que fica bem do ladinho do Moulin Rouge. E aí vocês vão pegar o metrô linha 2, que é direção de Porte Dauphine. E aí vocês vão fazer uma baldeação na Place de Clichy. Eu estou mostrando aqui
inclusive esse esquema, né, para tentar facilitar para vocês aí, porque tem essa baldeação, complica um pouquinho, certo? E aí você vai pegar na Place de Clichy a linha 13, direção de Châtillon-Montrouge. Então, pega a linha 13 nessa direção e vai até Invalides, né? Onde tem a estação que tem a correspondência do RERC. Esse C que vocês estão vendo aí é o RR, tá? E aí vocês vão pegar, muito importante, cuidado para não confundir, vocês vão pegar o RRC, direção Versalhes, Rive Gauche, não é Rive Droite, é Rive Gauche. Está escrito aí no final, Versalhes, Rive Gauche ou Château de Versalhes. Prestem muita atenção porque tem um outro que não vai para o castelo, né? Não vai para próximo do castelo. Esse vai, tá certo? E aí vocês descendo lá, chegando na estação, é só seguir o fluxo de pessoas que vocês vão encontrar facilmente a direção do castelo, com mais uns 10 minutinhos de caminhada. Então, é importante quando você for comprar esse ticket do RRC para Versalhes, não é o mesmo ticket de Paris. Ele é um preço maior, ele é um preço mais caro, que é porque Versalhes está na zona 4. Paris é a zona 1, tem a zona 2, 3 e 4, é um pouco mais distante. Então tem um ticket especial. Quando você for comprar no guichê, compre de preferência no guichê, você pode comprar na máquina também, mas se você estiver inseguro, vai no guichê e não pede ajuda para a pessoa que se diz funcionário fora do guichê não, que pode ser golpe, tá? Então vai no guichê e pede, s'il vous plaît, je m'aimerais... Não, não vou elaborar uma frase muito difícil. S'il vous plaît, Versalhes. Só isso. S'il vous plaît, bonjour, né? Tem que falar o bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, Versalhes. A pessoa já vai entender, tá certo? Aí você fala quantos tickets e aí ela vai te dar o valor. Né? Já tenta comprar, inclusive, a volta. Tenta comprar já porque tem o bilhete para ida e tem o bilhete para volta. Se já comprar o da volta, você não precisa passar pelo atendente depois para comprar de novo lá em Versalhes, tá certo? Num guichê lá para comprar em Versalhes. Então já compra da volta também, tá certo? Então é importante saber isso, porque senão pode dar problema. Se você chegar com o ticket de metrô lá em Versalhes e você tentar passar lá em Versalhes e der problema, você pode ser multado. E a multa passa de 70 a 80 euros. E eles são implacáveis com isso daí, tá certo? Então tomem cuidado com isso aí. Outra observação importante, não joguem os tickets fora. Ticket de metrô, você passou na roleta, não vai pegar depois o ticket e joga fora na primeira lixeira que você vê não, que inclusive tem um monte de lixeira lá, que te faz essa tendência de você ir lá e jogar fora. Não, guarda o ticket, só joga fora depois que você sair para a rua. Porque quando você é fiscalizado, eles vão pedir o ticket. E se você não tiver com ticket, é multado. Não tem conversa, tá bom? Muito bem, então tá tudo avisado aí. E aí vocês vão visitar o castelo de Versalhes. Aí vai ser uma loucura, vocês vão ver que castelo espetacular, que coisa linda. Mas chegando em Versalhes, inclusive já comprem um ingresso antes, eu tenho que dizer uma coisa. Vocês vão visitar primeiro os jardins, tá bom? E então o jardim você pode comprar lá na hora. E também você pode ver se naquele dia talvez seja gratuito, se for inverno, tá? Mas da entrada do castelo, você compra com horário de... Você pode comprar com horário de 16 horas, tá certo? Por que tão tarde, Leandro? Porque aí você vai pegar pouquíssima fila, gente. Se você comprar de manhã, se você comprar no começo da tarde, você vai pegar muita fila. Esse é o último horário, vamos dizer assim, para você conseguir visitar o castelo a tempo. Porque o castelo, no inverno, fecha às 5h30. 1h30 já é o suficiente para você visitar o castelo, tá certo? Então, chegando lá às 4h, mas assim, não pode passar disso. Mais do que 4, não dá tempo.
Então, visitem, e também uma visita mais dinâmica. Não vai chegar lá também, entrou 4 horas e ficar assim, nossa, ficar 1 hora para ver uma coisinha. Não dá. Já chega e vai andando, tá certo? E aí vocês vão conseguir fazer uma visita bem prática, bem feita e rápida, sem fila, sem nada, com pouca gente no castelo, chegando lá às 4 horas. Vai por mim, essa é uma excelente dica, tá certo? Quando é verão, fecha um pouco mais tarde, mas mantenha 4 horas, que ainda, acho que verão fecha às 6h30. 6 ou 6h30, se eu não me engano. É tanto horário, tanta coisa que eu não sei agora. Mas mantenha 4 horas o horário da entrada. Então, você chegando ali por volta de 2 horas, faz a visita no jardim, né? Se for inverno, também não tem muita coisa para ver. Se for verão, aí sim, a visita no jardim vai durar ali em torno de 1h30, 2 horas. Tá? Então calculem tudo isso daí em função do almoço, do tanto que vocês ficaram em Montmartre também. Tudo tem que ser um pouquinho previsto, calculado. Eu estou dando uma ideia aqui para vocês da dimensão das coisas. Quando a gente fala assim, Versalhes, a pessoa não tem na cabeça que é um negócio gigantesco. Então, assim, jardim é um negócio gigantesco. Castelo, muito grande. Então, faça um cálculo assim básico, sabendo que para os jardins vocês demoram mais ou menos 1h30 se for verão. Se for inverno, praticamente nem vale a pena muito. Você vai entrar só no comecinho ali mesmo, onde você vê ali em cima só aquelas fontes e tudo mais. Você vai até talvez no máximo ali na fonte de Latona, e ali no máximo. E aí não precisa ficar entrando nos bosques, não vai dar, nem vai estar aberto, tá? Aí vai ser uma visita ali de meia hora, 40 minutos no máximo. Se for verão, aí sim vale a pena vocês entrarem e ficarem pelo menos 1h30, 2 horas talvez ali no jardim, tá certo? Bom, depois entra no castelo, faz a visita no castelo, vai terminar ali por volta de 5h30, 5h30, 6 horas você já consegue ali chegar mais ou menos no metrô, no RR, né? No caso, no metrô é RR, RERC, né? O C tem o A, tem o B, tem o C, então você vai pegar o C, que é o único que tem lá, que está em direção Paris. Vocês também vão seguindo um pouco o fluxo das pessoas, o fluxo da multidão. Todo mundo está voltando para Paris mesmo, né? Não tem muito erro, não. E aí, vocês, ao invés de vocês voltarem para o hotel, que acabou a viagem, não. Ainda tem uma última grande atração que eu deixei para o final, que é a Torre Eiffel noturna. Vocês vão descer na estação Champ de Mars, Torre Eiffel, tá certo? E lá sim vocês vão ter uma experiência maravilhosa, que vocês vão ver a Torre Eiffel noturna e, claro, tem que esperar um horário redondinho, seja lá 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas da noite, tem que ser um horário redondo onde ela começa a piscar e fica 5 minutos piscando. Essa experiência, esse momento você tem que viver, tá certo? Estando aqui em Paris. Não tem opção, é obrigatório, não vai embora sem ver a Torre Eiffel piscar, pelo amor de Deus, certo? Se conseguir inclusive fazer isso no primeiro dia, se tiver forças, já para garantir ali, ótimo. Mas se não der, faz no segundo dia, tá certo? Então eu quis realmente fazer um roteiro que começa com a Torre Eiffel e termina com a Torre Eiffel diurna e a Torre Eiffel noturna no seu maior esplendor. Ela é iluminada e piscando, ali você vai se emocionar, não tem a menor dúvida, tá certo? Bom, eu acho que é um roteiro muito legal, é um roteiro dinâmico, é um roteiro que é repleto de coisas, mas não vai ser o único roteiro que eu vou fazer. Lógico que eu não vou fazer nesse vídeo, senão vai ficar muito cansativo, mas eu vou fazer outros roteiros também de 2 dias. Esse vídeo foi só o de 2 dias, incluindo o Castelo de Versalhes. Eu vou fazer também um outro roteiro com Paris, apenas Paris 2 dias. Às vezes a pessoa não quer ir a Versalhes. Mas vale a pena, Leandro, ir a Versalhes? Eu acho que vale muito a pena, tá certo? Por isso que eu falo, faz um esforço para ficar mais dias em Paris, não é? Que aí não fica nesse aperto todo, né? Ainda faltaram muitas coisas aqui, certo? Teve locais que eu não consegui colocar nesse roteiro, por exemplo, o Marais,
eu acho muito interessante. O Jardim de Luxemburgo, também, eu acho muito interessante. Então, esses lugares que faltaram, né, é o que eu quero fazer um outro roteiro também para vocês, para quem se interessa mais só em Paris, para 2 dias, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam bem essas dicas da atenção com os batedores de carteira, não é? De estar hospedados perto de um hotel, certo? E pegar o metrô, enfim, eu acho que ficou um vídeo cheio de dicas. Eu espero que vocês realmente tenham uma excelente experiência em Paris. E precisando do nosso serviço, tanto ensaio fotográfico quanto tour fotográfico, entre em contato com a gente e também fazemos, claro, os passeios fora de Paris, na região de Paris, tá certo? Que inclui Vale do Loire, os castelos do Vale do Loire, a Normandia, o Monte Saint-Michel, as praias do Desembarque, tem muita coisa para se visitar e eu ainda vou fazer outros vídeos mostrando para vocês opções de roteiros, incluindo esses locais. Tá certo? Espero que vocês tenham realmente gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com alguém que você conhece que está vindo para Paris. Você vai estar dando para essa pessoa um presente, hein? Modéstia à parte, porque esse vídeo ficou muito bacana, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!